Você já recebeu uma ligação capaz de mudar completamente a sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Camila Azevedo, uma professora de literatura simples em Recife, presa à rotina monótona da sua própria existência, até o instante em que atendeu o telefone e ouviu a voz do Dr. Gustavo Dantas em Olinda. Num piscar de olhos, sua vida inteira se tornou incerta, a porta de uma jornada se abriu, conduzindo-a a uma livraria antiga, a um legado familiar cheio de mistérios e a um amor que ela jamais ousara sonhar. O telefonema. O celular tocou enquanto Camila recolhia um pedaço de giz branco da mesa empoeirada da sala de aula, iluminada pela luz amarelada de lâmpadas fluorescentes que destacavam paredes manchadas pelo tempo. Os alunos cochichavam, não por interesse na aula de literatura, mas pela evidente fadiga estampada no rosto redondo da jovem professora. Recife havia lhe tomado os sonhos, deixando apenas o ritmo lento de uma vida empoeirada. Nesse silêncio entorpecido, a voz soou, firme e solene. Bom dia, senhorita Azevedo. Aqui é o Dr. Gustavo Dantas, advogado em Olinda. Tenho uma notícia que pode mudar completamente a sua vida. O giz escorregou de seus dedos e caiu no chão. Se não fosse pela insistência da ligação, talvez ela não tivesse atendido. Exausta, ela respondeu. O quê? O que há, doutor? Você herdou uma propriedade muito especial em Olinda, uma livraria antiga chamada Casa das Memórias, deixada por sua tia-avó, Isadora Azevedo, segundo o testamento. Ele fez uma pausa. Há uma condição. Para que a herança seja definitivamente sua, é necessário residir no local por 6 meses consecutivos. Cada palavra ecoou em todos os sentidos de Camila. Residir por 6 meses consecutivos, ela encarou a janela da sala, onde os últimos raios de sol atravessavam a cortina fina, dançando sobre um caderno velho. Uma livraria antiga em Olinda, um legado de família, sentiu-se como alguém pobre que, de repente, vira as costas à própria sorte. Ah, eu não tenho certeza se entendi, balbuciou nervosa, entre esperança e dúvida. Eu mal conhecia essa tia. Não me lembro de ter passado muito tempo com ela. Rezei. Não é engano, senhorita. Isadora deixou escrito no testamento. Reconheceu em você, em seus olhos, a única capaz de carregar seu legado. Disse que eram da cor dos ipês amarelos de Olinda. A voz do advogado soava quase como um ritual. Se a senhora não aceitar, a livraria será doada à prefeitura. Camila permaneceu em silêncio, o coração em sobressalto. Um patrimônio assim poderia se perder para sempre. O futuro parecia abrir uma nova paisagem, mas tão incerta que a deixou sem ar. O relógio da sala marcava 18h02. Do lado de fora, alunos se dispersavam, mas Camila continuava imóvel diante da mesa. Lá fora, o horizonte chamava. Olinda, com sua história, suas ladeiras e o som distante dos tambores, parecia sussurrar seu nome. O conselho do avô, quando desligou, ficou longos minutos imóvel. Apenas um leve toque na porta a despertou. Era o avô Zeca, cabelos grisalhos desgrenhados, olhos claros ainda vivos apesar da idade. Ele entrou devagar, observando a neta atônita. Camila, minha neta, por que essa cara? Parece que viu um fantasma. Ela contou entrecortada sobre a ligação. O velho fechou os olhos, assentiu e sorriu, como quem reconhecia algo esperado. Isadora, minha irmã mais velha, fugiu para Olinda ainda jovem, para viver intensamente, longe das convenções. Sempre amou poesia e livros. Nunca voltou, mas escrevia cartas sobre o casário antigo, o Maracatu, a cidade em festa. Ele suspirou e, em seguida, sorriu com ternura. Camila, talvez seja a sua chance de viver de novo. Mas, vô, eu não posso simplesmente largar tudo e ir para Olinda. O velho pousou a mão trêmula no ombro da neta, os olhos ardendo de emoção. Minha querida, essa vida tem te consumido como a caatinga seca consome uma flor sem água. Recife engoliu seus sonhos. Talvez um velho precise de uma nova aventura. Você iria comigo? O sorriso dele era quase um feitiço. A decisão, naquela noite Camila não conseguiu dormir. Ficou na varanda do pequeno apartamento, olhando o rio Capibaribe refletindo as luzes da cidade. Mas seu coração já havia atravessado a ponte, rumo às ladeiras de pedra e aos ipês amarelos de Olinda. Um pensamento persistia. Então eu vou.
e pela primeira vez, foi ela quem discou. Dr. Gustavo, aqui é Camila Azevedo. Eu aceito. A resposta veio como uma explosão de esperança. Eu sabia que aceitaria. Olinda à espera. Sua tia Isadora sabia que só você compreenderia. Ao desligar, o quarto voltou à escuridão. Mas, dentro dela, o coração ardia como se tivesse sido aceso pela primeira vez. Uma semana depois, ela e o avô Zeca fechavam as portas atrás de Recife cinzenta, partindo rumo a Olinda, onde o vento carregava sal, flores e memória, e onde a cidade histórica inteira parecia esperar por ela. Quando o táxi entrou na rua de Pedras Antigas, Camila Azevedo sentiu-se como se tivesse acabado de entrar em um cartão postal do século XIX. Olinda se revelava como uma pintura viva. Fachadas em tons pastéis vibrantes, janelas verdes emolduradas, o som do tamborim misturado ao vento do mar e algo impossível de nomear vibrava dentro dela, como uma corda antiga que voltasse a ser tocada depois de muitos anos. Ao seu lado, o avô Zeca inclinou-se pela janela, os olhos cansados brilhando. Olinda continua a mesma, murmurou emocionado. Ainda cheira a história, a juventude e a saudade. O carro parou diante de uma casa amarela de 3 andares, com ornamentos brancos em estilo português. Na entrada, um letreiro de ferro forjado anunciava em letras suaves, quase como um sussurro: Casa das Memórias, 1874. Uma fita azul balançava ao vento, como se desse boas-vindas aos 2 viajantes. Camila desceu, parou e ergueu os olhos para a fachada. Parecia estar diante de uma lembrança que nunca vivera, mas que, de algum modo, lhe era familiar. Eu não imaginava que um lugar desses pudesse existir de verdade. Isadora viveu aqui quase toda a vida, disse Zeca saindo do carro, e talvez nunca tenha partido. O interior da livraria, ao entrarem, foram recebidos por um aroma indescritível, madeira envelhecida misturada ao perfume de papel antigo, um toque de baunilha deixado pelo tempo, e o sal do vento marinho que entrava pelas janelas. A luz dourada atravessava vitrais coloridos, transformando cada raio de sol em dança sobre o piso de ladrilhos. Estantes que iam do chão ao teto formavam semicírculos ao redor do salão. No centro, um balcão de carvalho guardava um pequeno sino de bronze esverdeado, parecia capaz de convocar fantasmas de outra era. Camila deslizou os dedos sobre uma fileira de livros encadernados em couro e seda, lombadas douradas. Nenhum parecia posterior a 1970. Tocou um exemplar de Dom Casmurro, edição de 1913, as letras desbotadas como sussurros da história. Como Isadora conseguiu reunir um tesouro desses? Zeca folheou Um Grande Sertão. Veredas, assentindo. Ela escrevia: cada livro é uma alma errante, e esta livraria é a casa delas. Talvez ela só quisesse guardar as almas do tempo. O segundo andar, segundo a planta enviada pelo Dr. Gustavo, era o espaço de moradia. 2 quartos, sala com vista para a praça, cozinha integrada. O quarto de Isadora ainda guardava o cheiro de incenso. Sobre a lareira, uma fotografia em preto e branco mostrava uma jovem de olhos verdes, Isadora, ao lado de um homem de expressão séria. Camila saiu à varanda. Crianças brincavam de bola na pracinha, gargalhadas ecoando. O ar trazia sal, jasmim e o aroma distante de café torrado. Seu peito se abriu, como se respirasse pela primeira vez em muito tempo. O encontro inesperado, do térreo, o avô chamou. Camila, ven haver isto. Ela correu. Zeca estava diante de uma porta estreita, entreaberta, que dava para a loja vizinha. Uma placa antiga dizia: Antiguidades Barreto. Ele entrou primeiro. Tem alguém aí? Antes de terminar, tropeçou em um tapete gasto e caiu sobre algumas caixas de livros, que rolaram ruidosamente para dentro da loja ao lado. Uma voz grave troeju: Mas que diabos? Um homem surgiu na porta. Alto, bronzeado, camisa de linho branca, calças caqui. Os olhos cor-de-mel faiscavam irritados, fazendo Camila recuar meio passo. Ele avançou firme. O que foi que vocês fizeram? Sabem o valor das peças aqui dentro. Zeca, atrapalhado, levantou-se. Perdão, eu tropecei. Já sou velho, minhas pernas. Desculpas não restauram antiguidades.
O homem rebateu, a voz fria mas contida. Camila se pôs à frente do avô. Nós vamos pagar pelos danos. Foi um acidente, nada além disso. Os olhos cor de mel a fitaram. Havia dureza, mas logo algo mudou. Surpresa. Talvez até uma centelha de interesse. Você, Camila Azevedo? Sou. Então esta é a sua livraria? Ela confirmou com a cabeça. Sou Rafael Barreto, dono da loja de antiguidades ao lado, filho de Caio Barreto. O nome soou familiar. Camila lembrou-se do retrato no quarto de Isadora. Mas antes que perguntasse, ele acrescentou: eu conheci Isadora. Talvez tenha sido a mulher mais extraordinária que já encontrei. Ai! Havia melancolia em sua voz, como se cada sílaba fosse uma lembrança pessoal. Camila o observou em silêncio, fascinada. Rafael percebeu, e um sorriso discreto lhe surgiu nos lábios. Vamos recolher esses livros. Alguns não podem ficar no chão. Ajoelharam-se lado a lado. As mãos dele eram firmes, cuidadosas, tratando cada exemplar como relíquia. Quando seus dedos roçaram os dela sobre uma edição antiga de Senhora, um arrepio percorreu seu corpo. Você gosta de literatura clássica? Perguntou. Sou professora de literatura e amante dos livros desde criança. Então é mesmo herdeira de Isadora. Agora entendo. Entende o quê? Esses olhos. Ele não explicou mais nada, mas Camila sentiu o rosto corar. Algo invisível acabara de se acender entre eles, não como uma paixão súbita, mas como a melodia lenta de um disco antigo voltando a tocar. Quando terminaram de arrumar os volumes, Rafael se levantou e disse: se precisar de algo, estou ao lado. E se quiser saber mais sobre Isadora, tenho coisas que talvez lhe interessem. Ele saiu, deixando-a no meio da livraria, o coração acelerado, o ar impregnado de madeira antiga, jasmim e o pressentimento de algo novo que acabava de nascer. Na primeira manhã em que despertou na Casa das Memórias, a luz atravessava os vitrais coloridos e dourava os cabelos desgrenhados de Camila. Não havia buzinas, nem passos apressados nas ruas, apenas o canto dos pássaros sobre os telhados vizinhos e o murmúrio do mar distante, como uma canção de ninar da cidade. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e então sorriu. Olinda puxou as cortinas bege e respirou fundo. O ar vinha com cheiro de sal, de flores e da promessa de um recomeço. O avô Zeca já estava acordado, sentado na varanda do segundo andar, lendo um velho livro de Clarice Lispector. As pernas balançavam preguiçosamente, ao lado de uma xícara de café preto fumegante e de um prato de pão de queijo. Bom dia, minha neta, disse sem erguer os olhos da página. A menina de Olinda hoje desperta merecendo a luz dourada. Camila riu. E o senhor parece um filósofo, pronto para escrever um tratado sobre a vida entre buganvílias e ipês. Zeca virou a página com calma. Enquanto você não esquecer de viver, qualquer filosofia fica leve. Ela beijou-lhe os cabelos grisalhos. Tomaram café da manhã em silêncio, observando Olinda despertar. Às 9, Camila vestiu um simples vestido branco de algodão, prendeu os cabelos e decidiu descer para arrumar a livraria. A chegada de Rafael, no térreo, começou pelo balcão. Cada gaveta escondia pequenos tesouros esquecidos. Recibos de 1954, cartões postais da Europa, cartas escritas em tinta roxa por alguém que assinava apenas com a inicial C.M. Enquanto limpava uma estante perto da porta, ouviu uma voz conhecida. Bom dia. Precisa de ajuda para arrumar hoje? Virou-se. Rafael estava ali, como um cartaz de moda retrô. Camisa branca de linho com as mangas dobradas, cabelos castanhos em desalinho, olhos cor de mel faiscando travessura. Você costuma se perder sempre na livraria da vizinha? Só quando a vizinha tem olhos verdes tão bonitos. Camila ergueu as sobrancelhas, tentando esconder o sorriso. Duvido que tenha vindo pelos livros. Na verdade, vim pelo café. Mostrou uma lata de pó recém-moído. Dona Conceição, antiga empregada de Isadora, mandou para você. Ouviu dizer que a sobrinha bonita de Recife voltou para cuidar da livraria. E eu fui o mensageiro. Camila pegou a lata, murmurando um obrigada. Vai entrar? Com uma condição. Qual? Que me deixe arrumar os livros com você. Isadora me ensinou a catalogar edições raras. Eu era um bom aluno.
Camila hesitou por um instante, depois assentiu. Entre livros e confidências, começaram pelas prateleiras próximas à janela. Camila percebeu que Rafael tinha uma relação íntima com os livros. Conhecia autores, anos de publicação, o contexto histórico de cada edição. Este aqui, disse erguendo um O Guarani de 1884, foi o primeiro exemplar impresso em Pernambuco. Isadora dizia: José de Alencar não escreveu apenas sobre amor, mas sobre a coragem de amar. Nai. Camila sorriu, acariciando a lombada de outro volume. Acho que você conhecia Isadora melhor do que eu a própria sobrinha. Quando meu pai estava ocupado, eu me escondia nesta livraria. Ela me deixava ler, tomar chá, ouvir música clássica. Dizia que os livros são a única forma de o solitário não se sentir só. O coração de Camila estremeceu. Era exatamente o que ela mesma acreditava. Só entre livros sentia-se protegida, e ali estava um homem que olhava para eles como quem olha para uma alma. Trabalharam juntos a manhã inteira. O cheiro de papel antigo e café preenchia o ar. Os silêncios não eram incômodos. Rafael falava sobre a loja de antiguidades, sobre restaurar quadros quase perdidos, sobre sua paixão pela história de Olinda. E você? Perguntou, empilhando romances franceses. Por que, professora? Parece que poderia ter sido muitas outras coisas. Camila refletiu. Porque acredito na força das palavras. Acredito que sempre há alguém lá fora precisando de uma história para não desistir. Disse sem notar o quão íntimo soava. Rafael ouviu e apenas assentiu como quem acabara de vislumbrar um segredo bonito. O elogio inesperado, ao meio-dia, Zeca apareceu com uma bandeja de tapiocas e suco de caju. Sentaram-se os três na varanda, sob a brisa que balançava os telhados cobertos de musgo. Depois, Rafael se levantou. Precisa voltar. Um cliente de São Paulo quer ver uma coleção de discos de vinil dos anos 60. Camila agradeceu pela ajuda. Ele parou na porta. Voltou-se para ela. Você é especial, Camila. Ela se sobressaltou. Você não me conhece o bastante para afirmar isso. Não preciso conhecer demais. Basta ver como trata cada livro. Pessoas assim são raras. E foi embora, deixando-a entre prateleiras antigas, a mão pousada sobre a lombada de um romance, mas a mente perdida no brilho daqueles olhos cor de mel. Camila não conseguia dormir. Na quinta noite na Casa das Memórias, o vento do oceano fazia ranger as janelas de madeira, como sussurros entrecortados no escuro. Mas não era o vento que a mantinha desperta, era o olhar de Rafael, naquela tarde. Durante dias, tinham arrumado juntos centenas de livros. Rafael era paciente, minucioso e silencioso. Não falava muito de si, mas sempre que mencionava a Isadora, os olhos dele brilhavam com algo que Camila ainda não sabia nomear. Ela levantou-se, desceu ao térreo em busca de um livro que lhe trouxesse sono. Porém, ao passar pela cortina de veludo que dava acesso ao depósito, estacou. Lembrou-se de uma gaveta trancada que ainda não havia aberto. Sobre a escrivaninha de Isadora, havia uma pequena chave de bronze marcada por um bilhete. Memórias verdadeiras. Com as mãos trêmulas, Camila pegou a chave e foi até o armário antigo. Desculpe, tia Isadora, mas se vou viver aqui, preciso conhecer a história que a senhora quis guardar. A fechadura cedeu com um estalo suave. Dentro, um cofre de madeira de ébano, com arabescos delicados. Abriu-o e o coração quase parou. Havia dezenas de cartas, escritas em tintas azul e roxa, a caligrafia inclinada e delicada. Cada envelope trazia o mesmo nome, Caio Barreto. Sentou-se no chão frio, começou a ler. As palavras vinham como lágrimas secas. Caio, escrevi tantas vezes sem nunca enviar. Não sei se ainda lembra de mim, mas eu nunca deixei de chamar seu nome, nem nos sonhos. Ontem à noite choveu em Olinda. Sentei-me à janela e vi as flores de ipê amarelo cobrindo a varanda. Foi você quem plantou a árvore, lembra? Achei que bastaria para me acalmar, mas só me fez doer mais de saudade. Carta após carta, um amor proibido e arrebatador se revelava. Uma paixão sufocada pelas convenções. A última carta inatsabada dizia: Caio, se eu nunca tiver outra chance de dizer, nunca deixei de te amar, nunca, e se houver outra vida, só peço coragem para estar ao seu lado, ainda que por uma única primavera de ipês.
As lágrimas de Camila caíram, não pela história distante, mas porque ela reconhecia o mesmo medo, amar e não ousar. A revelação a Rafael, na manhã seguinte, quando Rafael entrou na livraria, Camila não o recebeu com suas brincadeiras habituais. Preciso falar com você. Ele franziu o senho. O que aconteceu? Camila colocou 2 cartas sobre o balcão. Você sabia que Isadora amava o seu avô, Caio? Rafael empalideceu. Depois de um longo silêncio, murmurou. Eu suspeitava, mas nunca tive certeza. Aim? Leu as cartas, a mão tremendo. Não imaginei que fosse tão evidente. Você sabe por que eles não ficaram juntos? Rafael ergueu os olhos cor de mel, marejados. Porque meu bisavô já tinha prometido Caio a outra. A família Barreto era rígida, tradicional. Um romance com uma jovem excêntrica, amante dos livros e da poesia, era impensável. Fez uma pausa, suspirou fundo. Ele escolheu o dever. Mas acredito que o coração dele ficou aqui com Isadora. Camila sentiu o peito se apertar. E você já pensou que talvez nós, você e eu, estejamos caminhando pela estrada que eles abandonaram? Rafael virou-se para a janela, o vento balançando as cortinas brancas. O silêncio era espesso. Por fim, disse em voz baixa. Já pensei, muitas vezes, desde o primeiro dia em que a vi. Sempre que olho você entre os livros, enxergo um reflexo de Isadora, mas tenho medo de repetir a dor dela. Ah? Camila aproximou-se, os olhos verdes firmes nos dele. Eu não sou Isadora. E você não é Caio. Mas se não tivermos coragem de ser diferentes, quem escreverá um final novo para esta história? Ele se voltou. Não havia mais hesitação em seu olhar, apenas o conflito entre razão e desejo. Deu um passo, ficaram a um sopro de distância. Camila, não quero que pense que sou apenas continuação de um passado. Se eu der um passo em sua direção, será só por nós. Então não faça nada pelo passado. Ela sussurrou. Faça pelo presente. Por nós. O tempo pareceu parar. O badalar de um sino ecoou da igreja próxima. Eles ficaram imóveis, respiração entrelaçada. Mas não se beijaram. Não havia pressa. Apenas a promessa silenciosa de não se perderem como os que vieram antes. Um novo propósito. Naquela noite, Camila pendurou a última carta de Isadora em uma moldura de vidro, na parede da sala da livraria. Sussurrou baixinho. A senhora não precisa escrever mais, tia. Eu vou escrever em seu lugar. Um final diferente. Mais belo. Mais corajoso. Uma semana havia se passado, desde que Camila encontrara as cartas de amor não enviadas. O ar na Casa das Memórias parecia mais denso, mais profundo, como se aquelas paredes antigas tivessem ouvido os sussurros do passado e agora aguardassem em silêncio para ver o que o presente escreveria. Camila seguia arrumando, catalogando livros, organizando os manuscritos de Isadora para montar um pequeno espaço de exposição nos fundos da livraria, um canto de memória que decidiu chamar de Espaço Isadora. Sua ideia era realizar ali uma leitura em homenagem no aniversário de sua tia-avó. Rafael aparecia com menos frequência, mas, sempre que vinha, seus olhos a procuravam primeiro, como reflexo natural. Não falavam mais de Caio, nem das cartas. Um novo ritmo de silêncio crescia entre eles leve, cheio de significados. A chegada de Marcos. Nessa tarde, Camila recebeu um convite para uma exposição no Instituto Cultural de Olinda. Quem a convidava era Marcos Viana, jornalista e fotógrafo de renome, colaborador de revistas culturais em todo o Brasil. Tinham se conhecido em um seminário literário em Recife, mas nunca mantiveram contato. Foi uma surpresa quando ele apareceu. Numa manhã de sábado, na porta da livraria, sorridente, olhar penetrante. Camila Azevedo? Eu não acredito em sorte, mas acho que, desta vez, ela me trouxe até aqui. Você continua tão bela quanto no último dia em que a vi. Camila piscou, surpresa. Marcos? Meu Deus, o que faz em Olinda? Estou morando aqui há 4 meses, escrevendo uma série sobre patrimônios esquecidos. Ouvi falar de uma livraria antiga, herdada por uma jovem professora de Recife. Logo percebi que só poderia ser você. Ela riu, ainda atônita. Você chegou rápido demais. Nem deu tempo de eu inaugurar. É porque você demora. Eu não sei esperar, respondeu entregando-lhe o convite. Hoje, às 17 horas. Não me diga não.
Foi nesse momento que Rafael entrou, justo quando Marcos se despedia. Os olhares se cruzaram, dois homens, dois mundos. Um, intenso, despojado, olhar como fogo. Outro, sereno, profundo, olhar como vinho antigo. Houve um breve silêncio, quase um duelo invisível. Rafael Barreto, disse, estendendo a mão. Antiquário, vizinho daqui. Marcos Viana, jornalista, velho amigo de Camila. Camila, percebendo o clima, interveio. Marcos me convidou para uma exposição de fotos. Se você quiser, Rafael, pode ir também. Ele sorriu de leve, os olhos ainda fixos em Marcos. Não entendo muito de artes visuais, mas se Camila for, talvez eu vá. O encontro na exposição. A exposição aconteceu numa igreja antiga, transformada em espaço cultural. Marcos apresentava fotografias de Olinda esquecida, telhados cobertos de musgo, altares partidos, esquinas impregnadas de tempo. Cada imagem acompanhada de uma nota poética ou um diário íntimo. Camila caminhava por aquele universo como se entrasse num espelho do tempo onde passado, presente e sentimento se confundiam em tons de marrom, verde e dourado. Marcos a levou diante de uma foto. O quintal da Casa das Memórias, com o ipê amarelo que ela tanto amava. Sabe, Camila, sussurrou. Esse ipê já testemunhou muitas histórias de amor. Houve quem pedisse em casamento sob ele. Houve quem se despedisse pela última vez. Houve que nunca tivesse coragem de se aproximar. Ela o encarou. Você fala como se também tivesse uma história com esse ipê. Marcos riu baixo. Escrevi um conto chamado Flor Amarela em Vento Silencioso, inspirado por uma mulher, a quem nunca tive coragem de confessar que amava. Camila permaneceu em silêncio, mas seus olhos já buscavam a porta por onde Rafael acabava de entrar. De camisa preta, sem gravata, trazia consigo uma presença que alterava o compasso da sala. Dirigiu-se direto a ela, cumprimentou Marcos com um aceno breve e voltou-se a Camila. Você veio, ela disse, sorrindo, por uma fotografia. Eu não poderia deixar de vir. Qual fotografia? Aqui está bem diante de mim, respondeu ele, fitando-a com firmeza. O ar congelou. Marcos recuou, educado, percebendo que o espaço já não era dele. A coragem de se declarar, no caminho de volta, o silêncio entre Camila e Rafael era denso. Apenas diante da livraria, sob o alpendre iluminado de amarelo, ele quebrou o mutismo. Você já sente que às vezes estamos repetindo a história de outros. O que quer dizer? Isadora e Caio, Marcos e você, e eu. Não quero ser um coadjuvante outra vez. Camila o encarou. Rafael, nunca pensei em você como coadjuvante. Ele se aproximou um passo, mas eu sempre disse a mim mesmo que, se não entrasse em cena, não me feriria. Ela respirou fundo. Amar não é uma guerra em que vencemos evitando lutar. É uma música. Só existe quando ousamos cantá-la, mesmo que quebremos as notas. Rafael sorriu triste, mas belo. Então, me dá uma chance de não desafinar? Camila o olhou demoradamente. Depois, assentiu. Naquele instante, os dois avançaram devagar como corações, encontrando o mesmo compasso. Sob a luz amarela do alpendre, entre o perfume do ipê, trocaram o primeiro beijo. Suave, profundo e, sobretudo, sem medo. Camila jamais imaginara que o amor pudesse alterar o ritmo da vida de alguém de forma tão natural. Desde o primeiro beijo sob o ipê amarelo, algo dentro dela se deslocara. Já não era mais apenas a professora de literatura cansada de Recife, mas uma mulher vivendo no centro de uma história em plena construção. Eles não falaram muito sobre o beijo. Não houve promessas nem compromissos, mas cada olhar de Rafael, cada sorriso discreto em seus lábios, cada toque leve em suas costas quando se cruzavam entre as estantes, era suficiente para Camila saber. Caminhavam juntos, mesmo sem conhecer o destino. O achado inesperado, numa tarde de agosto, quando o vento anunciava chuva, Camila revisava os cadernos antigos de Isadora e descobriu uma pequena caixa de madeira escondida atrás de um retrato no escritório. Não tinha cadeado, mas era pesada. Dentro, dezenas de mapas amarelados, traçados à mão com linhas meticulosas. Alguns mostravam Olinda, outros regiões vizinhas, repletos de símbolos estranhos como códigos secretos. No fundo, repousava um caderno de capa de couro já rachado.
Na primeira página, apenas uma frase, para quem tiver coragem de ver o que foi escondido. Camila levou tudo para o andar térreo e espalhou sobre a mesa da livraria. Ligou para Rafael, que chegou em menos de 15 minutos. Ele franziu o senho ao ver os mapas. Isso é, mapas de Olinda, mas diferentes dos administrativos. E este caderno parece um diário cifrado, talvez de Isadora. As anotações eram tortuosas, algumas rasuradas, repletas de círculos, setas, estrelas de 5 pontas, notas em francês e símbolos que lembravam hebraico. Camila Branco Meilloseria, neta de uma escritora excêntrica, apaixonada pelo neto de um homem que a abandonou por preconceito e agora metida num mistério secreto. Nunca pensei que fosse viver dentro de uma conspiração. Rafael refletiu. Isadora não foi só escritora. Há rumores de que nos anos 40 e 50, ela participou de redes intelectuais clandestinas. Alguns dizem que ajudava a esconder documentos políticos e até judeus fugidos da Europa pós-guerra. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Você está dizendo que esta livraria pode ter sido um ponto de passagem? É possível. As pistas de Isadora. Um dos mapas chamava a atenção. Marcava 5 locais no centro histórico, cada um com uma letra C, E, S, P, M. CESP, talvez Centro Educacional Santo Pedro, arriscou Rafael. Na época, era a fachada de uma organização beneficente ligada a atividades secretas. E o M, Museu da Fé. Antes foi capela. Camila sentia-se dentro de um romance de Dan Brown, mas com ela como protagonista. Eles decidiram seguir as pistas, começando por uma igreja antiga no fim da rua. Rafael lembrava que havia um porão trancado ali, onde Isadora costumava entrar na juventude. No dia seguinte, buscaram o auxílio do padre Estevão, velho amigo de Isadora. Ao ouvir o nome dela, o sacerdote sorriu melancólico. Isadora me dizia, a verdade não está no altar, mas no coração de quem ousa crer. Ela deixou muitas coisas sem revelar. Ele os conduziu até uma porta de ferro enferrujada nos fundos da igreja. A última vez que foi aberta, faz mais de 20 anos. Eso Isadora tinha a chave. Rafael conseguiu arrombar o cadeado com ferramentas pequenas. O ar frio e úmido os envolveu ao descerem. As paredes de pedra cobertas de musgo exalavam cheiro de madeira podre. Num canto, um baú de madeira exibia entalhada uma estrela de 6 pontas. Ao abrir, revelaram-se centenas de documentos, passaportes falsos, autorizações de viagem, cartas, fotografias, fitas cassete, traduções manuscritas da Torá. Camila ficou sem palavras. Isso é prova, murmurou Rafael. A livraria foi um refúgio. E Isadora não era só escritora, era guardiã de almas que não podiam desaparecer. O inimigo oculto, antes que pudessem digerir a descoberta, um estrondo soou lá em cima. A porta de ferro se fechara violentamente. Rafael correu, tentou abrir e estava trancada por fora. Passos ecoaram. Depois, uma voz fria desceu pela escada. Há memórias que devem permanecer enterradas, como ela quis. O som dos passos se afastou. Camila aguelou. Alguém sabe que estamos investigando. 2 horas depois, Padre Estevão os resgatou, desconfiando da demora. Um nome revelado. De volta à livraria, Rafael mergulhou nos arquivos do antiquário. Após 1 hora, puxou um documento. Uma escritura de transferência entre a Prefeitura de Olinda e a empresa Meirelles Empreendimentos. Eu conheço esse nome, disse. Renato Meirelles. O mesmo que tenta transformar parte do centro histórico em resort de luxo, ele teria motivo para apagar tudo o que Isadora deixou. Camila segurou firme sua mão. O que vamos fazer? Rafael respondeu, voz firme, proteger tudo, os documentos, a livraria e você. Você não precisa carregar isso sozinho. Ela retrucou. Ele a encarou com intensidade. Mas já deixei uma mulher que amava passar a vida inteira na solidão, por ser neto do homem que a abandonou. Não vou permitir que a história se repita. Ezerwan. Olinda entrou na temporada de chuvas como uma música que muda de tom sem aviso. Numa tarde de agosto, o céu ficou cinzento. As nuvens espessas como veludo sombrio, trovões ecoando ao longe como tambores abafados em meio a uma festa interrompida.
Camila estava na livraria, folheando o mapa antigo que ela e Rafael haviam copiado da cripta sob a igreja. Marcara 5 locais importantes antigos refúgios secretos de famílias refugiadas e planejava organizar uma exposição na Casa das Memórias para homenagear aquele passado. Do lado de fora, o vento batia forte, fazendo as janelas rangerem. Uma flor de ipê amarelo caiu diante da porta suja de lama, mas ainda dourada, como um facho de esperança em meio à tempestade. O sino da porta soou, não o tilintar suave de sempre, mas uma abertura brusca, decidida. Rafael entrou encharcado, a camisa colada ao corpo, os cabelos em desalinho pelo vento e nos olhos um furacão. Camilo, disse a voz rude, temos problemas. Il a couru até elle. Você está todo molhado, espere. Eu vou... Não. Ouça primeiro. Ele segurou a mão dela. Estão tentando fechar a livraria. Camila paralisou. Quem? Renato Meireles. Ele convenceu o Conselho do Patrimônio a revisar os documentos da Casa das Memórias. Está acusando Isadora de ter se apropriado de terreno público nos anos 50. Mas isso é absurdo. Este é um bem privado, com testamento legítimo. Ele não precisa de lógica, só de pressão. E conseguiu. A chuva agora caía torrencial, trovões sacudindo os vitrais. Camila sentiu-se sufocar. Sentou-se numa cadeira, as mãos na cabeça. Eu não posso perder este lugar, Rafael. Não posso deixar desaparecer tudo o que Isadora deixou. Rafael ajoelhou-se diante dela, erguendo-lhe o rosto. Não vamos perder nada, eu juro. Mas preciso que confie em mim. Você acha que não confio? Não. Acho que preciso dizer isto antes que seja tarde demais. Levantou-se, puxou-a consigo e parou no centro do salão, sob a luz amarela que refletia cada gota em sua pele. Camila Azevedo, eu te amo. O coração dela se apertou. Amo a forma como você olha os livros como se fossem almas. Amo o jeito que sorri ao falar do passado. Amo até as lágrimas que não esconde ao ler cartas não enviadas. Eu te amei desde o primeiro instante em que te vi nesta livraria empoeirada. E não posso, não quero, não consigo virar as costas para esse sentimento. Camila avançou, a mão tocando o rosto dele ainda úmido. Rafael, eu também te amo, mesmo tendo tentado esconder. Tinha medo de perder tudo se amasse demais. Mas percebi que, sem amor, já teria te perdido. Ele a envolveu com força. O beijo não foi como o primeiro tímido e contido. Foi o beijo de dois que atravessaram o medo, superaram a dúvida e se escolheram por inteiro. A tempestade tamborilava nas janelas, rasgava as cortinas, espalhava páginas pelo ar, mas nada mais importava. Eles eram o centro do vendaval, o vendaval do amor. A entrega na Casa das Memórias. Pouco depois, Rafael conduziu Camila ao quarto de Isadora, no andar de cima. Não precisaram de palavras, apenas olhares, o silêncio cúmplice de dois corações que já haviam esperado o bastante. Ele retirou seu casaco devagar, como quem abre um livro sagrado. Ela pousou a mão em seu peito, sentindo as batidas firmes. Corpos se encontraram naquela noite chuvosa imperfeitos, mas verdadeiros. Como peças de um quebra-cabeça que, após anos dispersas, finalmente se reconheceram. Depois da tormenta, quando tudo serenou, Camila repousou a cabeça no braço dele, olhando pela janela onde a chuva ainda escorria no vidro. O que faremos, Rafael? Se realmente fecharem a livraria? Ele acariciou seus cabelos, a voz tão quente quanto um cobertor de inverno. Abriremos cada mapa, revelaremos cada memória que Isadora deixou. Faremos Olinda conhecer a verdade que esta cidade não pode ser apagada por dinheiro e poder. Se preciso, transformaremos a Casa das Memórias no último símbolo de lembrança e humanidade. Camila fechou os olhos. Pela primeira vez, não se sentiu sozinha. Não só por ter Rafael ao seu lado, mas porque agora carregava uma missão maior do que ela mesma. Não era mais apenas a professora de literatura de Recife. Era Camila Azevedo, a guardiã da última memória de Olinda. Camila Azevedo já não era mais a mulher tímida entre prateleiras empoeiradas. Cada passo seu dentro da Casa das Memórias agora tinha um propósito. Cada palavra que escrevia, cada livro que escolhia colocar no lugar certo, carregava um sentido: ressuscitar a memória.
Desde a noite chuvosa que mudara tudo, ela e Rafael já não escondiam nada. O amor entre eles deixou de ser hesitação para se tornar uma aliança entre duas almas que sabiam ter nascido não apenas para se amar, mas também para guardar algo maior. Uma parte do legado de Olinda e de toda uma época. O primeiro encontro da memória, 2 dias depois, organizaram a primeira reunião na livraria, não para vender livros, mas para despertar lembranças. As cadeiras de madeira foram dispostas em círculo. Um cartaz com a frase Encontro da Memória pendia no salão principal. Nas paredes, mapas antigos, fotos de Isadora jovem, cartas escritas à mão e imagens de livros usados para esconder documentos secretos. Os convidados, Padre Estevão, guardião das confissões e dos silêncios da cidade. Dona Conceição, antiga empregada de Isadora, agora com mais de 80 anos, mas de memória firme. Rafael, claro, ao lado de Camila, como herdeiro do outro lado da história. E vários moradores locais, que sempre ouviram falar da cripta sob a igreja, como lenda esquecida. Camila abriu o encontro com uma frase que depois seria citada por toda parte. Olinda não é apenas telhados vermelhos, ruas de pedra e carnaval. Olinda tem memória. E se não a contarmos, alguém a escreverá do jeito que quiser. Ela apresentou o mapa dos 5 pontos de refúgio, mostrou as fotos da cripta, leu trechos dos diários de Isadora nos anos em que ajudava refugiados a escapar pela rota Recife-Olinda-Penedo. O ar ficou suspenso quando o Padre Estevão se levantou. Isadora Azevedo foi uma mulher que, se tivesse nascido na Europa, talvez fosse lenda. Ela não só abrigou fugitivos, mas manteve a fé deles viva. Todas as noites lia Pessoa, Drummond, Neruda, nesta mesma livraria, para crianças sem pais. Camila, você não está apenas guardando livros, você está guardando esperança. Aplausos preencheram a sala. Um senhor de 92 anos se levantou. Sou Joaquim, uma das crianças que Isadora salvou. Lembro da primeira noite no porão. Ela me deu um exemplar de O Pequeno Príncipe. Eu não sabia ler, mas ela disse, guarde perto do coração. Um dia você entenderá. Camila abraçou-o. A sala explodiu em emoção. À noite, Rafael a envolveu com força. Você começou uma revolução, Camila. Não sozinha, ela sussurrou. Com você, com Isadora, com Olinda. A batalha pública. 3 dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Uma reportagem de TV intitulada Livraria da Memória. A mulher que decidiu não deixar Olinda esquecer. Mostraram a cripta, cartas, diários, o quadro com a última carta de amor, não enviada que chamaram de Muro do Amor e da Memória. Em 48 horas, as visitas à livraria quintuplicaram. Escolas pediram excursões, jornalistas estrangeiros mandaram e-mails, e até uma editora de São Paulo quis republicar os cadernos de Isadora. Mas o inevitável chegou. Na segunda-feira de manhã, uma equipe da prefeitura apareceu com ordem de interdição temporária. À frente, um homem de terno cinza claro, Heitor Meireles, irmão de Renato Meireles, agora diretor do planejamento urbano. Risco estrutural. O prédio não garante segurança para atividades comunitárias. Camila apresentou laudo técnico recente que provava o contrário. Heitor ignorou. Há coisas que não estão em papel. Esta livraria faz parte do projeto Olinda Nova. Hall. Camila reagiu. Quer destruir para erguer um shopping center? Não destruir. Integrar. Um tipo de memória. Selecionada. Rafael avançou. E quem seleciona? Você? Heitor deu de ombros. Eu represento o mercado. Memória não vende ingresso. Shopping, sim. Camila sorriu com ironia. Está errado. A memória não vende ingresso, mas pode salvar vidas. Como minha tia fez. E usarei cada carta, cada página, para provar que a história não é enfeite de vitrine. Heitor os encarou. Ficlarou. Saiu. Mas Camila, com os olhos em chamas, voltou-se para Rafael. Vamos oficializar. A campanha. No dia seguinte, ela protocolou pedido para declarar a Casa das Memórias como patrimônio cultural imaterial da cidade. O advogado indicado por Padre Estevão já havia atuado no IPEAN. A campanha começou com o lema Memórias não se vendem. Em 5 dias, 20.000 assinaturas. Escritores,
Jornalistas, artistas, estudantes, professores, idosos, todos aderiram. Naquela noite, sentada ao lado de Rafael, Camila apertou-lhe a mão. E se falharmos, recomeçamos. Se não aqui, noutro alicerce. Contanto que você não desista. Ela encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Não desistirei, porque isso já não é apenas a história de Isadora. É a nossa, é a de todos que ousam guardar o que não se pode ver à memória. Era uma segunda-feira de céu claro em Olinda, mas os corações não estavam em paz. O Paço Municipal estava lotado. Não era uma audiência de rotina de planejamento urbano, e sim a sessão pública que decidiria o destino da Casa das Memórias. A imprensa local montara câmeras em cada canto. Do lado de fora, moradores exibiam cartazes. Livros não se enterram. Memória é herança, não mercadoria. Camila entrou serena, mas com o olhar afiado como espelho. Ao lado dela, Rafael segurava firme sua mão. Na mesa oposta, Heitor Meirelles e sua advogada, uma mulher de cabelos platinados, famosa por defender grandes corporações. A audiência era presidida pela prefeita Clara Vasconcelos, filha de Olinda, conhecida por amar o patrimônio cultural, mas pragmática em política. Ouviremos as duas partes. A decisão se baseará na lei, mas não esquecerá o valor da cultura. O ataque jurídico, a advogada de Meirelles abriu com tecnicismo. Segundo registros de 1958, o terreno da livraria foi construído sem licença regular. Não estava definido como propriedade privada. Portanto, embora o testamento de Isadora Azevedo seja válido, se a estrutura original não foi reconhecida, a posse também é questionável. Murmúrios, algumas vaias, silêncio forçado. Ela prosseguiu. Não pretendemos destruir o patrimônio. Nossa proposta é transferir livros e objetos para um centro cultural moderno, financiado pelo Grupo Meirelles. Respeitamos a memória, mas memória precisa ser atualizada para sobreviver. A defesa da alma, Camila levantou-se sem esperar permissão. Atualizar a memória. Sua voz ecoou firme. Ergueu uma carta de Isadora. Esta é uma entre centenas nunca enviadas. Minha tia escreveu ao homem que amou por 60 anos. Ninguém sabia disso até eu abrir a Casa das Memórias. Quantas histórias estão enterradas só porque não agradam ao mercado? Quanto amor, quanta história, quantos silêncios que salvaram vidas têm preço. Ela mostrou o mapa antigo. Não são rabiscos. São provas de que a livraria fez parte de uma rede de refúgio. É testemunha silenciosa da história. E agora querem transformá-la em cafeteria temática? Palmas explodiram. A prefeita pediu ordem, mas seus olhos brilhavam de admiração. Rafael então tomou a palavra. Sou Rafael Barreto, neto de Caio Barreto, o homem que abandonou Isadora por convenções. Cresci lendo entre estas paredes. Estou aqui para reparar o erro de minha família. Não sou herói, mas sei. Quem destrói memória não constrói futuro. Do fundo, Padre Estevão ergueu a cruz de madeira. Naquela cripta, vi almas feridas reencontrarem esperança. Isadora não ergueu uma igreja. Ela ergueu um lar para que os sem chão acreditassem no amanhã. Winfo, Dona Conceição, curvada pelos anos, mostrou uma cópia de registro de nascimento falso que Isadora fizera para salvar uma criança judia. Esta é prova viva. Se querem apagar, terão que apagar a mim primeiro. Aplausos de pé tomaram a sala. O veredito. A audiência se estendeu até a tarde. Ouvindo também representantes do IFAM e entidades de patrimônio, a prefeita pediu intervalo para a votação. Foram 45 minutos mais longos da vida de Camila. Sentada no banco de madeira, mãos presas às de Rafael, nada disseram, não havia mais o que dizer. Haviam dado tudo. Quando Clara Vasconcelos voltou, o salão silenciou. O Conselho de Patrimônio de Olinda, após avaliar aspectos legais, culturais e sociais, decide rejeitar a proposta de desapropriação da Casa das Memórias. O salão explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. Além disso, continuou a prefeita, a livraria passa a ser reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, com nome oficial. Espaço Isadora Azevedo, Memórias que Salvam. Camila chorou. Rafael a abraçou e beijou-lhe a testa diante de todos, e ninguém viu o exibicionismo. Foi o gesto natural de dois corações que ousaram guardar o que o mundo dizia ser descartável.
A vitória íntima. À noite, já sem multidão, sentaram-se na varanda da livraria. 2 taças de vinho, um sonho realizado. Viu? Camila sussurrou. Não só guardamos a memória, nós a escrevemos de novo. Rafael apertou-lhe a mão. E desta vez, somos os protagonistas. Ninguém ficará para trás. Ela apoiou-se em seu ombro. No céu, uma estrela cadente riscou. Isadora deve estar sorrindo, disse Camila. Não, respondeu Rafael. Ela está escrevendo a carta que faltava. A carta que deixou para nós. Um ano após a audiência histórica, Olinda recebeu agosto com uma temporada de ipês amarelos em flor como nunca antes. O vento do mar soprava leve pelas ruas de pedra, trazendo sal, perfume de flores e ecos suaves de memórias. A Casa das Memórias já não era apenas uma livraria antiga no centro histórico. Tornara-se um centro cultural vivo, com leituras públicas, oficinas de escrita para crianças, exposições fotográficas e debates literários. Um ponto de encontro para quem visitava Olinda e para quem ali habitava. Desde o reconhecimento como patrimônio cultural e material, Rafael e Camila passaram quase um ano restaurando o espaço sem apagar nada. Eles apenas acariciaram o passado, como quem tira o pó de uma moldura antiga, com cuidado, reverência e amor. Guardiã da memória. Camila já não era apenas a guardiã dos livros, mas a guardiã da memória. No salão de exposição, cartas nunca enviadas estavam expostas as cartas de Isadora, dos refugiados que passaram pela livraria, e de cidadãos comuns de Olinda, palavras de amor, de dor, de despedida que nunca tinham sido ditas. A parede mais tocante era chamada de Parede do Silêncio, onde cada visitante podia deixar, em papel manuscrito, algo que sempre quis dizer, mas nunca ousara. Camila lia todos à noite. Havia pedidos de perdão, primeiras declarações de amor. Um bilhete simples. Mãe, eu te perdoo. Cada palavra tornava seu coração mais pesado e ao mesmo tempo mais pleno. O IP das 3 gerações. Numa tarde de fim de mês, Camila e Rafael sentaram-se sob o IP do quintal plantado por Caio Barreto, cuidado por Isadora, e agora testemunha de 3 gerações de amor imperfeito, mas resistente. Camila apoiou a cabeça no ombro dele, acariciando a barriga já arredondada de 8 meses. Você acha que nosso filho vai se parecer mais com quem? Rafael sorriu. Se for menina, que tenha seus olhos capazes de ler páginas ainda não escritas. Se for menino, Sam, que tenha seu coração. O coração que sabe guardar o que é precioso, mesmo quando o mundo quer descartar. Camila sorriu e colocou a mão dele sobre o ventre. O bebê respondeu com um leve chute e um cumprimento silencioso. Nosso filho vai crescer num lugar que sabe amar a memória, disse ela. Vai aprender a ler nas cartas nunca enviadas e vai descobrir que nenhum amor é inútil, não importa como termine. Rafael permaneceu em silêncio por um instante. Depois tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Camila perguntou. Eu ia esperar seu aniversário, mas certas coisas não devem ser adiadas. Dentro, um anel de ouro simples, sem pedras. Gravado por dentro, apenas 2 letras. I-M. Camila ouviu. I-M significa. Vai? Isadora, memória, respondeu Rafael. Um lembrete de que o amor não precisa de luxo, só precisa ser lembrado. As lágrimas vieram sem aviso. Eu disse. Sim? Então não faremos festa luxuosa. Faremos votos sob o IP. Com o povo de Olinda, os que escolheram a memória. E se for menina, o nome será Helena para lembrar da esperança. E se for menino, Camila completou baixinho, Caio Ismael, para que ninguém seja esquecido. End of 16. O casamento da memória, o casamento de Camila e Rafael, aconteceu sob o IP em flor, sem salão, sem vestido bordado, apenas cadeiras de madeira em círculo, fios de luz dourada e centenas de pessoas trazendo uma carta manuscrita para depositar na caixa do tempo do amor não dito, ao pé da árvore. O padre Estevão celebrou. Hoje não testemunhamos apenas um casamento, testemunhamos uma nova geração que não teme a memória, não renega a emoção e ousa amar apesar das cicatrizes do passado. Quando Rafael colocou o anel na mão de Camila,
toda Olinda pareceu suspender a respiração, e quando ela pousou a mão sobre o ventre, sussurrando, "Bem-vindo ao mundo, onde o amor se escreve em livros, cartas e beijos sob a chuva", muitos choraram. O nascimento, 2 meses depois, numa manhã ensolarada, Helena Azevedo Barreto nasceu, ao som dos sinos das igrejas de Olinda, como um hino para todas as almas que um dia foram esquecidas. A menina tinha os olhos verde musgo da mãe e os lábios cerrados iguais aos de Isadora na foto em preto e branco da entrada da livraria. Rafael a segurou nos braços, voltou-se para Camila e sussurrou, "Agora sabemos onde o amor habita, não é?" Camila assentiu, emocionada. O amor habita onde se ousa guardar a memória tanto a beleza quanto a dor,